Meus irmãos, a paz do Senhor. Gênesis capítulo 3. A partir do verso 1. Hoje nós vamos fazer um teletransporte de quinta profética para a terça da palavra. Eu vou ser um pouco técnico em algumas coisas, mesmo sem deixar de ser profético. Que existem pessoas que acham que ser profético é a ausência do entendimento, da compreensão. Não, isso não é ser profético. Ser profético é ter entendimento sobre o que você está fazendo. Então hoje eu queria falar sobre propósito, queda e redenção. Propósito original, queda e redenção. Dentro do tema abordado na nossa série de mensagens sobre família, lógico. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo. Cadê ele? Segundo. Tá ali. Muito obrigado. Tá sempre indo comigo lá para a base missionária. Tá sendo um suporte de Deus para minha vida. Um homem que tem me abençoado de muitas maneiras. Um pai. A igreja precisa entender sobre o ministério da adoção. Quando João estava na cruz com Maria, Jesus disse: filho, eis aí a tua mãe. E por muito tempo a teologia apostólica romana achava que o que Jesus tinha dito ali era que Maria era mãe sobre todos os homens. Mas na verdade, na apologética do texto, Jesus está dizendo que a cruz nos ensina a adotar o outro. Isso é tão lógico que quando João escreve as suas 3 poderosas epístolas, ele usa diversas vezes a expressão filhinhos. Um homem de 98 anos de idade adota o ministério da paternidade, adotando os órfãos da igreja como seus filhos na fé, não filhos espirituais, porque teu pai espiritual é Deus, mas sempre existirá no nosso meio alguns que são nossos pais na fé. Amém? Então nós vamos ler Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela e nem tampouco tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira para si e fizeram aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Disse Deus, e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comesse da árvore que eu te ordenei para que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto da árvore e eu comi. Senhor, nós glorificamos o teu nome, te damos honra, te damos glória, te damos louvor, pelo privilégio de estarmos reunidos em tua presença como igreja, como família. Nós hoje entregamos a nossa melhor adoração, nosso melhor louvor, e entregamos ao Senhor as nossas ofertas materiais e espirituais. Pedimos ao Senhor que nesse momento revele a tua vontade através da tua palavra para o nosso coração. Não estamos aqui
como num clube, apenas para viver o momento e esquecer o momento, mas estamos aqui para aprendizado didático. Estamos aqui para termos uma direção em Ti para o amanhã. O culto de hoje é a direção do pós-culto de hoje. Nos prepara para amanhã, para a semana, para a vida, para o propósito. Através da Tua palavra, no nome de Jesus nós te pedimos, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sempre, sempre, sempre nós dizemos amém. Você pode aplaudir mais uma vez Ele é fiel, poderoso. A primeira coisa que eu queria capitular aqui com vocês é que muitos cristãos ainda não conseguiram entender a diferença de plano para propósito. E isso é muito comum na evangelização de rua ou quando nós estamos falando sobre Jesus para alguém que nós conhecemos. Falamos para as pessoas que Deus tem um plano na vida delas. E às vezes falamos que Deus tem um propósito na vida delas. E nós achamos que essas palavras elas têm similaridades, mas elas têm terminologias distintas uma da outra. Plano não é propósito e propósito não é plano. Para que eu possa entender toda a doutrina no bojo doutrinário da Bíblia Sagrada, eu preciso voltar ao princípio. Não se trata de voltar atrás apenas, mas se trata de entender o princípio. Porque quando eu entendo o princípio, eu desfruto o propósito. Então isso é muito simples para nós. Se eu quero entender o princípio, se eu quero entender o propósito, eu preciso entender o princípio. E eu preciso que você entenda uma coisa comigo. Deus cria um ambiente. E esse ambiente é fruto da vontade de Deus por meio de sua palavra. A palavra rema do Senhor aparece em Gênesis capítulo 1, desde o começo até o final, na expressão haja. Esse é o poder da palavra em ação. Ele cria um ambiente. E o texto sagrado diz que ele experimenta do ambiente que ele criou. É como se Deus fosse criando, experimentando, e Moisés vai narrando, dizendo, e viu o Senhor que era bom. Era como se Deus estivesse experimentando aquilo que ele ia dar para alguém. E ele percebe que o que ele faz para alguém é bom. Como o pastor falou, a Bíblia é um grande livro de ofertas. E Deus começa exatamente ofertando um lugar para que alguém pudesse habitar. E quando a Bíblia ratifica exatamente sobre esse ambiente que Deus cria, Deus pensou num mordomo para cuidar. Deus pensou em alguém para governar. É aqui que nós entendemos o que é propósito original. O propósito original de Deus na minha vida não é me salvar. Esse é o plano de Deus. O propósito de Deus original na minha vida é que eu domine sobre todas as coisas. Está escrito no livro do Gênesis que quando Deus cria o homem, Deus dá uma ordem para ele: domine o homem sobre todas as coisas. Se o propósito de Deus fosse salvar o homem, como nos ensinam, Deus tinha feito um homem caído, aí depois Deus ia e salvava esse homem e concluía um propósito na vida dele. Mas a Bíblia deixa muito bem claro que Adão é formado sem pecado, em dispensação, conforme as pessoas que acreditam em dispensação de inocência, não conhecendo o pecado no âmbito intelectual e nem tampouco no âmbito da prática. Então o propósito de Deus para a vida da humanidade não é salvar a humanidade, é que a humanidade governe, domine e tome conta do que ele criou. Só que o homem cai, e quando o homem cai, Deus cria um plano para trazer o homem para o propósito. É aqui que entra a salvação. Em Efésios capítulo de número 2, no versículo 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas ele disse que nós somos filhos comprados pelo sangue de Jesus para as boas obras, para que andemos nela, mesmo antes de conhecermos essa obra. Portanto, Deus não me salva pelo que eu faço, mas Deus me salva para me fazer algo. Por quê? Porque a salvação é a porta de acesso para o propósito. Deus criou um plano que é uma via para trazer você de novo para a BR central do propósito dele, que é que você governe, que é que você domine. Nós conhecemos Gênesis capítulo 1 e 2 de Cós Salteado. Depois que Deus constrói aquele ambiente, o texto sagrado diz que ele vai criar o homem. E eu não posso interpretar a Bíblia Sagrada usando prefixos da língua portuguesa. Por quê? Porque a palavra homem, no prefixo português, ele abrange tanto o gênero masculino como o feminino. Exemplo,
Se eu disser aqui, boa noite, senhores, eu não preciso dizer senhoras, porque senhores, mesmo estando no masculino, abarca tanto feminino como neutro, como masculino. Senhoras e senhores é redundância. Mas, quando eu leio um texto no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra homem não é homem e mulher. Portanto, a autoridade de governo e a autoridade de domínio Deus delegou ao homem. Então Deus disse assim ao homem: domine o homem sobre todas as coisas, você vai ter a autoridade sobre as coisas que eu fiz. E o problema é, como é que Adão demonstraria autoridade através daquilo que Deus delegou para ele? Deus dá uma informação para Adão. Deus diz assim: eu crio, mas é você que vai dar o nome. Deus cria os animais, os vegetais, os animais que voam e rastejam na terra, e ele diz assim para Adão: você vai dar um nome aos animais. E quando você lê a Bíblia, tentando encontrar a maneira da sua convivência para a leitura bíblica, esse é o problema do leitor bíblico, é que ele quer ler a Bíblia imaginando o que ele vê no Brasil, imaginando o que ele vê na casa dele, e não é sobre isso. A Bíblia é um livro oriental, não é ocidental. Então quando a Bíblia diz assim, dê um nome para um animal, a ideia de quem lê é pensar assim: Vanderlei, é um RG, é um CPF, mas dar nome na Bíblia significa dar destino às coisas. Todas as vezes que um homem é levantado por Deus, um homem é levantado por Deus na sua casa para dar destino à sua família. Dar nome a um filho não representa apenas ir no cartório e escrever um nome para um indivíduo, porque existem milhares de João, existem milhares de José, mas está escrito que ali é um destino. Deus estava dizendo a Adão: Adão, eu criei, mas quem dá o destino ao que eu crio sou eu, você. Olha que incrível, Deus cria, mas quem dá o destino ao que Deus criou é exatamente o homem. Então, a autoridade de Adão seria ele nomear os animais. E como ele nomearia os animais? Falando. Portanto, Deus cria o homem e a ele demonstra a autoridade que tem por meio do que ele faz e do que ele fala. O homem foi criado para falar. Mas por que o homem do século 21 fala tão pouco? Quem é que fala mais em casa, você ou sua mulher? Sua mulher. A gente fala menos, mas a Bíblia mostra para nós que o homem é chamado para falar. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 5 que o homem é o cabeça da Onde é que está a boca? Na cabeça. Se a boca está na cabeça, isso significa que o homem é o primeiro que fala. O homem é o primeiro que vê e é o primeiro que ouve. A palavra de Deus deixa muito bem claro que Adão deveria falar, e ele deveria dizer. Ele demonstra autoridade por meio do que ele faz e por meio do que ele diz. E o Senhor dá uma ordem para Adão, não para Adão e Eva. Está em Gênesis capítulo 1. De todas as árvores que estão no jardim você comerá, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto no hebraico tem 2 morrerás, pastor Daniel. Por quê? Porque Deus falava sobre morte instantânea e sobre morte progressiva. A palavra morte significa separação. Era como se Deus estivesse dizendo: você vai morrer, e cada dia que se passa você vai morrer cada vez mais. Você vai se distanciar de mim, e cada dia que se passa você vai ficar cada vez mais longe de mim se você comer isso aqui. Deus disse isso para Adão, não para Adão e Eva. A gente lê o texto e pensa que Deus disse isso para os dois. Deus disse para o homem, porque é o homem que vai ensinar a sua mulher. Adão era perfeito, sim ou não? Ele estava no lugar perfeito, sim ou não? Só que tem um detalhe: ele era incompleto. Por quê? Porque Deus tinha uma obra na vida de Adão. Domine a terra, cresça e multiplique. Quando Deus cria Adão, a Bíblia diz: façamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança. Aí tu acha que imagem e semelhança é o que tu vê no espelho, porque tu quer interpretar a palavra pelo pé da letra. A palavra imagem não é o que se vê no espelho, pastor Vanderlei. A palavra imagem no hebraico significa caráter. O homem recebe o caráter de Deus na criação. Não é o que se vê, não é o que se toca, mas é o caráter de Deus. E a palavra semelhança não é pé, mão, braço e cabeça. A palavra semelhança significa operar como o. Por quê? Porque antes de Adão ser criado, Adão já existia aqui, na mente de Deus. Deus usa a mão para pegar o barro e fazer. Um dia, alguém olhou para um pedaço de madeira e viu isso aqui, e usou a mão. Só Deus tem isso aqui, fora Ele, só você que está sentado nessa cadeira. É isso que Deus dá para o homem: a habilidade de criar, a habilidade de fazer. Então Deus olha para aquele homem e diz assim: cresça e mude. Como? Se ele tem semente, mas não tem útero e ovário. Então Deus pensa em uma mulher. E quando Deus pensa numa mulher, Deus pensa em quem? Em alguém para fazer aquilo que está na mão de Adão crescer.
Porque a mulher é o único ser que quando o homem coloca na mão dela, ela transforma e multiplica aquilo que o homem passou para ela. O homem entrega a semente à mulher, ela devolve um filho. O homem entrega um prédio, um lugar, ela devolve um lar, uma casa. O homem entrega comidas no mercado, ela devolve um manjar, um banquete. A mulher é o único ser que transforma aquilo que está na vida do homem. E a palavra de Deus diz que ele estava no lugar perfeito, ele era perfeito, mas ele era incompleto porque lhe faltava uma mulher. Ele ia poder crescer? Nunca. Ele ia poder ser feliz naquele paraíso sozinho? Sim, mas não se trata de felicidade. Se trata de desenvolvimento em crescimento através dos confrontos. É por isso que o texto hebraico original diz assim: farei para ele uma auxiliadora opositora a ele. Opositora, está lá no hebraico. Opositora a ele. Como assim opositora? Opositora do amor. Como conseguir entender isso aqui? Sabe quando você diz assim: mulher, eu vou fazer assim, assim, e ela fala assim: faça não, pode desistir. Ela foi chamada exatamente para fazer isso. Se opor a você porque ama você. Isso é confronto. E a palavra confronto significa fronte a fronte, cara a cara. Deus cria uma mulher para confrontar esse homem em alguns momentos da sua vida. A Bíblia chama ela de quê? De auxiliadora. Significa que o homem tem uma missão e a mulher auxilia o homem na missão que Deus delegou para ele. Existem homens que não entendem isso aqui e às vezes acaba não assumindo a masculinidade paternal, marital dentro da sua casa, porque ele não entende que a mulher é chamada para auxiliar ele na missão que ele tem que cumprir. É por isso que a palavra submissão significa estar submisso à mesma missão, debaixo da mesma missão. Adão já se virava. A mulher é chamada simplesmente para auxiliá-lo naquilo que ele já faz. Por isso que a Bíblia Sagrada deixa muito bem claro que a mulher precisa se submeter à missão que foi delegada ao homem. E qual a missão do homem? Gênesis capítulo de número 2, primeira missão do homem: deixará o homem pai. Existem muitos homens que querem casar, mas não estão dispostos a deixar o pai e a mãe. Essa é a primeira missão do homem: deixar o pai e a mãe. E deixar aqui tem três tópicos diferentes: deixar fisicamente, deixar financeiramente e deixar emocionalmente. Existem homens que são casados sexualmente com sua mulher, mas é casado psicologicamente, sentimentalmente com sua mãe, porque não consegue sair de dentro do lar. Existem homens que são casados, mas quem dá de comer para ele, para sua casa, é a sua família. E o homem, fora dessa missão de sair de casa, ele tem três tópicos de vida que eu chamo de PPP. Ele é provedor, ele é protetor e ele é quem promove a sua mulher. Número 1, todo homem é um grande provedor. E existem três tipos de provedor diferentes na vida do homem. O primeiro provedor é o provedor financeiro. Todo homem precisa entender que ele tem que prover dentro do seu lar. Se você namora com um rapaz, que ele olha para você e diz: eu não tenho dinheiro para pizza hoje não, vamos rachar, pode acabar com o noivado e com o namoro, porque ele já está mostrando o nível de provedor que ele é. Todo homem precisa entender, como a Bíblia diz: quer casar? Prepara a tua terra, planta a tua lavoura e depois casa. Provedor financeiro. O problema é que o homem do século 21 entendeu sobre a provisão financeira. Ele coloca comida no armário, ele coloca comida na geladeira, mas ele para por aí. A segunda característica de um provedor é que todo provedor da família não é só provedor financeiro, ele é provedor emocional. Ele precisa ser uma espécie de psicólogo para sua mulher, alguém que ouve a sua esposa, alguém que promove emocionalmente para os seus filhos, para a sua casa. E existem pais que cumprem essa missão de prover dentro do lar, trabalham, traz o dinheiro para casa, compra a melhor comida, mas sentimentalmente ele está ausente, ele não conseguiu entender esse projeto de Deus para a vida dele. Terceira característica: todo homem é provedor espiritual. A Bíblia chama o marido de sacerdote da casa, sacerdote da família. De maneira que o apóstolo Paulo ensinava aos coríntios dizendo: se a mulher tem dúvida no culto, não procure o pastor. O apóstolo Paulo ensinava assim, pastor Alex, que a mulher procure o marido em casa e que ele lhe ensine a palavra. Por que Paulo ensinava dessa maneira? Porque Paulo pregava para uma igreja gentílica onde os propósitos estavam indefinidos. As mulheres se sobressaíam do homem. A cultura da grego-romana era a cultura em que as mulheres mandavam literalmente no homem e que o homem era coado. Então, para trazer o sacerdócio masculino, Paulo diz assim: não pergunte para mim, eu sei a resposta, mas quem vai responder essa pergunta é o teu marido. Imagina a mulher chegando em casa dizendo assim: Daniel, me explica aquele texto que o pastor Elvis estava pregando. E tu diz assim: mas eu não sei. Ela diz: mas tem que saber, porque o pastor disse que quem tem que me ensinar é você.
Então muitos homens de Deus, eles acabam não entendendo esse propósito de ser sacerdote da sua casa. Por quê? Porque toda mulher casada tem que ter um homem a qual ela se espelha espiritualmente. Não pode ser o pastor da igreja que ela congrega. Esse homem que ela olha e diz assim: eu conheço alguém que é espiritual e eu me espelho nele, é o marido. O problema é que nós não conseguimos levantar um altar na nossa casa. Não conseguimos ter comunicação espiritual. Nem comunicação a gente tem, que dirá comunicação espiritual. Falamos com o nosso amigo sobre futebol, falamos sobre o UFC, jiu-jitsu, rap, futebol, qualquer outra coisa, mas parece que nós não temos comunicação na nossa casa. E os aparelhos de comunicação quebraram a nossa comunicação, de maneira que o homem não consegue exercer mais a sua postura sacerdotal dentro da sua casa, de trazer a presença de Deus para dentro do seu lar, de trazer a glória de Deus para sua casa. Esse é o homem provedor espiritual, aquele que ensina seus filhos a lei do Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo dá uma regra muito bem clara para quem deseja ser obreiro. Ele diz assim: que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, ensinando a eles a palavra do Senhor, porque se não governa bem a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? E esse é o grande problema. Estamos preocupados com a igreja de Deus, mas não estamos preocupados com a igreja que Deus nos deu. Esse é o nosso grande problema, porque a igreja que Deus deu a cada homem que está aqui é a igreja família, é a igreja casa. Só existe igreja local por causa da igreja casa, porque um é extensão do outro, um é complemento do outro. Se não entendermos isso aqui, as nossas reuniões não vão passar apenas de reuniões. Precisamos entender que a igreja que funciona no prédio local tem que ser reflexo de uma igreja que funciona em casa, de um marido que diz: mulher, vamos ajoelhar hoje, vamos tirar meia hora de oração, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ter comunicação espiritual. Que Deus, o Senhor, levante nessa igreja os maiores sacerdotes espirituais e familiares. Que teus filhos olhem para você e digam assim: eu quero ser como meu pai, um homem de oração, um homem que ensina a minha mãe a palavra de Deus e é temente ao Senhor, e que dá testemunho em casa que é um homem fiel à lei do Senhor. Que possamos ter isso na nossa casa. Provedor, eu estou só no provedor, protetor. A sua casa pode ser aparelhada com fuzil, com cerca elétrica, mas a mulher tem que olhar para o homem e entender que ele é protetor familiar, encontrar nesse homem um respaldo, e esse respaldo de proteção é o homem que dá à mulher, aquele que provê, aquele que protege e aquele que promove. Tem muito marido que ele acaba sendo o homem que mata a sua própria mulher. Ele não consegue promover a sua mulher. A mulher dele está em algum lugar, ele recebe o microfone para pregar, tipo eu como estou pregando. Imagina eu estar aqui e ninguém saber quem é a minha mulher, eu não apresento ela, não mostro ela para ninguém, não promovo a minha mulher dizendo que ela está bonita, não promovo pagando uma unha em gel para ela, um corte de cabelo, alguma coisa. Existem homens que querem comparar a sua mulher com a mulher que está lá fora, mas não conseguem investir nela aquilo que aquela que está lá fora está investindo nela mesma. Todo homem espiritual e homem de Deus é um homem que vive promovendo a sua família e sua casa. Ele dá uma direção para a sua família e ele eleva a sua esposa. A glória de um homem é a sua esposa, assim como a glória da esposa está no seu marido. Então ele protege, ele promove e ele provê. Missão do homem. Missão da mulher está submissa ao legado que foi dado ao homem, fazendo crescer aquilo que está na mão do homem. Esse homem tinha uma responsabilidade, pastor Daniel, ensinar para a mulher aquilo que Deus ensinou para ele. Mulher, sente comigo e aprenda. Quando Deus criou isso aqui, me colocou aqui, primeiro do que você, Ele me deu uma ordem. E a ordem que o Senhor me deu naquele dia foi a seguinte ordem: que eu posso comer de tudo que está aqui. Eu só não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eu comer, certamente eu morrerei. Era isso que ele tinha que fazer: crescer, multiplicar, fazer o caráter de Deus que estava dentro dele ser gerado no caráter dos filhos dele. Porque a gente usa muito a expressão eu sou imagem e semelhança, mas o homem imagem e semelhança está no singular. Não é todo mundo que é imagem e semelhança. A Bíblia diz que nós somos a semelhança do Filho de Deus, o unigênito. O único que é criado à imagem e semelhança de Deus é Adão. A tarefa de Adão é transmitir esse caráter para a vida dos seus filhos. Isso é discipulado. Gerar o caráter de Deus que está em mim na vida de outra pessoa. Paulo entendeu isso e ele dizia: eu sofro dores de parto para que o caráter de Cristo seja gerado em vocês. Missão apostólica: gerar Jesus na vida de outra pessoa. Então ele deve ensinar a sua mulher. É aqui que o texto sagrado diz que o cobra entra, o serpente entra. E quando ele entra aqui, existem dois tipos de tentação.
A primeira tentação é a tentação carnal, é a tentação comum, gerada da própria concupiscência carnal, que é o desejo carnal sem controle. Mas o segundo nível de tentação é maior do que o primeiro, porque é a tentação na palavra, é a tentação nas letras. E no século em que vivemos, se muitos cristãos fossem tentados pela palavra, através da palavra, eles cairiam, porque não tem conhecimento bíblico nenhum. Sabe o que é que Satanás queria? Testar o conhecimento teológico de Eva. Então ele pega a serpente, vai até Eva e diz para ela: é verdade que o Senhor Deus disse que não era para comer de todas as árvores do jardim? Deus tinha dito isso? Lógico que não. Deus tinha dito que não era para comer de... Ele acrescentou ao que Deus fala. Quando ele acrescenta no que Deus falou, o texto sagrado diz que ela responde assim: não, Deus disse que se nós, de todas as árvores nós podemos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podemos nem tocar, porque no dia em que comer, que tocar, verdadeiramente morreremos. Olha que incrível, é que quando Deus dá ordem a Adão em Gênesis capítulo 2, Deus diz assim: não coma, porque no dia em que comer certamente morrer. Aí ela coloca aqui o não toque. Já percebeu isso aqui? Por que foi que ela acrescentou não toque aquilo que Deus não disse que não era para tocar? Porque quando Satanás chegou, ele acrescentou ao texto. E ele disse assim: não é para comer de toda a árvore, não era só de uma. Ele acrescenta, quem ouve acrescentado, responde acrescentado. Por quê? Porque se o homem é criado para falar, a mulher é criada para ouvir. Ouvir e responder. Quem é que fala mais hoje? É a mulher ou o homem? Porque o pecado quebrou o princípio. O princípio era o homem ensinar a mulher a ouvir e responder. A mulher fala por você e por ela. Não temos comunicação dentro da nossa casa. Falamos muito pouco. Esse é o mal do homem do século 21. Então aqui está o grande problema. Quando ela ouve acrescentado, ela responde: nem tão pouco nós tocaremos. Porque se fizermos isso, certamente morreremos. Está no texto. Então Satanás diz assim para ela através da serpente: se você comer, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. O texto diz que ela olha de novo para o fruto e ela já tem uma nova percepção daquele fruto. Ela olhava para aquele fruto como um perigo, como um erro, como um mal. Mas a partir do momento em que ela olha para aquele fruto novamente, o texto diz: e viu que era bonito aos olhos, agradável aos olhos, saboroso ao paladar e apto para lidar com esse. Ela percebeu três coisas. Número 1, que o fruto era bonito e parecia ser gostoso. Número 2, que o fruto parecia ser saboroso ao paladar. Número 3, que aquele fruto mostraria para ela algo que talvez Deus não tinha mostrado, Ele tinha escondido dela. Ela percebe três coisas dentro daquele fruto: que ele parece ser bom aos olhos, Daniel, que ele parece ser saboroso ao paladar e que ele pode dar a ela um extra conhecimento que ela nunca teve. Eu lembro de John Stott dizendo: porventura, a busca incessante pelo conhecimento não é uma idolatria da nossa época? Existem pessoas que querem conhecer além daquilo que a Bíblia permite que conheça. E essa mulher, ela pensa o seguinte: Deus ocultou alguma coisa da gente. Teve alguma coisa que Deus não mostrou para nós, que se a gente comer, eu tenho certeza que a gente vai descobrir, porque Deus não revelou tudo. Deus não mostrou tudo para mim e para o meu marido. Então o texto diz que ela é persuadida, ela vai na árvore, pega o fruto e come. E o texto diz: e deu também ao seu mar. E deu também ao seu mar. Observe os detalhes: dar é igual a levar. O texto diz: e deu também ao seu mar. Dar é igual a levar. Dar denota pequena distância, levar denota distância maior. A gente pensa assim, pastor Daniel, que Adão estava capinando um mato lá na zona sul, e ela estava lá ouvindo a serpente na zona norte, e tudo aquilo acontecendo e Adão bem longe. Mas o texto diz que ela deu também ao seu mar. Pega a tradução Jerusalém, diz assim: deu também ao seu marido que estava com ela. É a única tradução que mantém o texto original. Deu ao marido que estava com ela. Sabe o que é que significa? Que Adão estava todo o tempo do lado da mulher, vendo a mulher sendo persuadida pela cobra, e ficou. Adão foi criado para quê? Para dar uma diré. Cadê o homem? Você está percebendo que o pecado original que contaminou toda a humanidade, ele começa no âmbito familiar? Que todo o processo de Satanás para derrubar a família começa exatamente no âmbito da primeira família da terra. A primeira família da terra fracassou, eles já estão caídos aqui. Adão não precisava nem comer. A partir do momento em que ele viu a cobra
do serpente, o texto original diz o cobra, ou serpente, persuadindo a sua mulher, e ele se mantém calado. Esse é o retrato do homem do século 21, omisso, que não se coloca dentro da peleja e diz assim: não, olha, tem coisas que eu não quero tocar com minha esposa, porque se eu tocar, vira uma bola de neve, pastor, uma discussão, a mulher começa a falar, não para mais, mas a boca está na cabeça, irmão. Ele tinha autoridade sobre todas ele poderia dizer: cobra, eu te repreendo, sai daqui, suma, vai embora, eu chuto ela, mas ele se mantém calado. E essa é a pergunta que Deus está fazendo para nós: até quando se manteremos calados, vendo a nossa família aí de água abaixo? Eu me lembro de Josué, no final do livro do Josué, ele junta todo Israel, que entrou em Canaã, se dividiu para cada terra, porque são 13 tribos e 12 territórios tribais. Aí a Bíblia Sagrada diz que eles recebem, aí começam a adorar outros deuses, começam a acender velas para Baal Peor. E o texto diz que ele se levanta sobre aquela montanha e diz assim: olha, vocês têm que se decidir quem vocês vão adorar, se é o Deus que nos trouxe a Canaã, ou se é os deuses que estão além do deserto. Por quê? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se posiciona dentro da casa dele. E a casa dele era aquela casa exatamente que acendia de manhã uma vela para o diabo e de noite uma vela para Deus, e vice-versa. Mas ele se posiciona e ele usa a autoridade por meio da fala e diz: eu e minha família está fora disso. Essa é a autoridade que um homem tem que ter dentro da sua casa. Às vezes a gente observa pai e mãe deixando o pecado se alastrar dentro de casa, deixando o pecado contaminar e corromper os bons costumes. Somos uma igreja moderna, somos uma igreja que não temos tanta ortodoxia nos usos e costumes, mas somos uma igreja que perseveramos na doutrina, porque a doutrina é eterna, ela não fica fora de moda. E eu percebo os pais que não conseguem se posicionar e seus filhos começam a mandar nele. Seus filhos começam a ter autoridade sobre o próprio pai, e ele tem medo de falar, ele tem medo de se posicionar e dizer: está errado ir para boate e voltar de madrugada, está errado fazer sexo fora do casamento, está errado se deitar com alguém do mesmo sexo, é errado usar droga, é errado desobedecer pai e mãe. Se mantém calado. Marido ou pai que se mantém calado dentro de casa é marido que vê sua família ir por água abaixo. Sabe, você pode até ser vergonhoso, introvertido, caladão, mas na sua casa, Adão, você tem que abrir a boca e dizer: Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma ordem, e é necessário que a gente cumpra a ordem que Deus nos deu, família. Aleluia. Quem viu o fruto primeiro, o homem ou a mulher? Quem comeu primeiro, o homem ou a mulher? Mas por que só fez efeito quando Adão comeu? Quando a mulher comeu, o texto diz que não aconteceu nada. Mas o texto diz que quando ela dá ao marido, os olhos de ambos se abrem. Por que não aconteceu nada quando ela comeu? Simples. Deus não tinha falado com ela, Deus tinha falado com ele. Todo o peso da autoridade estava sobre a vida de quem Deus falou. A quem Deus deu a visão, ele deu a missão. Então a missão era exatamente daquele homem. Quando ele come, acontece algo, não só com ele. Se fosse só com ele, estava bom. Aconteceu algo com você. Aconteceu algo comigo, aconteceu algo com Eva e aconteceu algo com a terra. A Bíblia diz assim: maldita é a terra por causa não foi por causa do diabo que a terra ficou maldita. E sabe o que é que aconteceu? Você nasceu destinado à danação eterna. Não estou falando de calvinismo não, irmão, estou falando de pecado original, pelo amor de Deus. Você nasceu condenado por causa do que ele fez ali. Por quê? Porque tem alguém dentro de mim que é da família dele. Então tem coisas que eu estou omitindo agora, que vai atingir gerações que estão depois de mim, que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. O texto diz: maldita é a terra por causa do... Aí o texto diz: e brotou da terra espinhos e abrolhos. Não tinha um pé de espinho no jardim, na terra. Está escrito no livro do Gênesis que brotou da terra espinhos e abrolhos. Os espinhos começaram a crescer. Por quê? Porque toda a autoridade sobre a terra tinha sido dada a mas começou a virar uma maldição, porque o homem saiu da palavra.
E esse é o problema, é que quando Deus dá autoridade ao homem, ele sai da palavra que Deus lhe deu. Não é só ele que é contaminado com a metamorfose, a família dele, a casa dele, o trabalho dele, o emprego dele, o ministério dele, a família dele, a geração que vem depois dele. Todos nós fomos contaminados por causa da omissão de um homem que não abriu a boca, irmão, que viu sua família desmoronar enquanto estava calado. Parecia que ele tinha ódio dela. Ele estava olhando assim: vou ver se essa infeliz morre mesmo. É a ideia que a gente pensa ao ler um texto como esse, que ele está vendo a família dele indo por água abaixo. Ele fica, a terra vira maldita por causa dele. Há uma consequência com a mulher por causa dos dois. Há uma consequência com ele por causa do que ele faz. Há uma consequência na terra e uma consequência em cada um. Cada um de vocês aqui tem um Adão dentro de você. Você tem um pai natural chamado Adão, que o que ele fez violou a alma de cada pessoa que está aqui hoje. E o problema é que tem filho carregando trauma de pai, que o pai criou lá atrás por não ter resolvido problemas. Sabe qual é o sinônimo de uma geração e de uma terra tão promíscua? A gente coloca a culpa no diabo. O diabo só me dá o que eu desejei comer primeiro. Está na Bíblia. Ele não consegue adivinhar o que eu quero. Eu primeiro desejo e ele me dá o que a minha carne quis. O problema estava sempre comigo e com você. Então hoje eu olho para a humanidade e vejo uma humanidade como essa: filhos rebeldes, que não querem obedecer aos pais, pais omissos que não conseguem compreender sua missão, pessoas que não querem abraçar mais a paternidade, jogam a criança numa viela, pessoas que querem assinar agora a lei do aborto e matar crianças, pessoas que não têm compromisso, que fazem sexo sem preservativo no dia de carnaval e quando engravida 3 meses depois quer tirar a criança que não teve culpa de pedir para nascer. Uma geração como a nossa, danosa, cheia de pecado, onde nós pegamos o que é santo e colocamos no meio do promíscuo, dentro da Sapucaí, colocamos lá espírito de pombagira, Jesus sendo pisado pelo diabo. Uma geração como essa que zomba da palavra, uma geração como a nossa, é sinal de um homem que lá atrás olhou e disse assim: eu vou comer. E sabe o que é que aconteceu? Morreu e morreu, foi para longe cada vez mais longe, cada dia mais longe. E é assim que nós caminhamos. É assim o destino de tanta gente que está aí fora, por causa de um pai. Porque quando Deus olha para a terra, Ele só vê 2 pais, ou Cristo ou Adão. Então Deus desceu lá. E quando Deus desceu lá na viração do dia, o texto diz que Deus estava com uma preocupação tão grande, Ele vinha passeando no meio do jardim. Por quê? Porque antes de haver problema, a palavra de Deus diz que Deus já tem solução. A Bíblia diz assim no livro de Isaías, que ainda antes que houvesse terra, dia, momento, hora, planeta, início, Deus já havia entregado o seu filho para morrer pela terra. Por quê? Porque para mim eu só consigo achar uma solução se eu tiver um problema. Para Deus não precisa ter problema, Ele já tem a solução antecipada. Deus desce lá como sacerdote, primeiro sacerdote da Bíblia. Você pode dizer para mim: Melquisedeque errou, não é ele. Abel errou, Jó, Abraão, não, Deus. Deus é o primeiro, porque o filho só faz aquilo que viu seu pai fazer primeiro. Deus desce lá e Ele chama pelo nome de quem? De Adão. Quem foi que comeu primeiro? A mulher. Quem foi que viu primeiro? A mulher. Mas por que Ele desce lá chamando o nome do homem? Porque o homem é o responsável pela família. O homem é o responsável pela casa. Deus desce lá e o texto original diz assim: onde caístes? Não é onde estás, porque Deus sabe onde ele está. Deus quer que Adão lembre onde foi que ele caiu, no que Deus ensinou ele a fazer. Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Aí ele vai dizer assim: a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu como. Ele colocou a culpa em quem? Ele colocou a culpa em quem? Vou repetir a frase e você vai entender, sem comprar uma biblioteca de Champlin, você vai entender. A mulher que o Senhor me deu. Ele está colocando a culpa em quem? Olha aí, como a gente entende, é só ler devagar. O problema é que a gente quer ler correndo para terminar primeiro. Não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem aprende o percurso. Então olha para mim, a Bíblia diz assim: a mulher que o Senhor me deu, Ele transfere a culpa. Eu não pedi, estava muito bem aqui só, estava muito bem, o Senhor que decidiu me dar. Síndrome de Adão: joga o álcool, taca fogo e sai correndo. Socorro, gente, alguém jogou fogo aqui. Essa é a grande omissão de muitos homens. Eu gosto de Davi.
Porque no Salmo 51, depois que ele viu Batseba tomando banho, ele adultera com ela, escreve uma carta para matar Urias, mata o homem, fica com a mulher do homem, o profeta vai e denuncia o pecado dele. No Salmo 51, quando ele vai orar, ele rasga a veste e diz assim: contra ti eu pequei, fiz o que era mal diante dos teus olhos. Ele não diz assim: era a mulher que estava tomando banho, Deus, estava no lugar errado. Quem já viu tomar banho assim, de frente para a minha janela? Foi Urias, que foi para a peleja e deixou a mulher só. Não, ele diz: a culpa é nossa, a culpa é sua, a culpa é minha, porque eu fui chamado para dar uma direção, para dar um destino. Mas ele transfere a culpa para Deus. A mulher é chamada para quê? Para ouvir? Responde. Ela ouviu o marido dela colocando a culpa em outra pessoa. E como ela reflete o caráter do marido dela, ela olhou e disse assim: já que ele não assumiu, eu também não vou assumir. Porque o homem tem um caráter de Deus, mas a mulher reflete o caráter do marido dela. E ela diz assim: a cobra me enganou e eu comi. Deus naquele dia olhou para os dois e deu uma sentença para cada um deles. Mas o texto diz que ele pega um animal. Aqui está o sacerdócio. Ele pega um animal inocente e o texto diz que ele fere um animal para cobrir os dois. Por quê? Porque os dois tinham feito um avental. Esse avental significa religiosidade. Você sabia que a palavra forjar significa rebelar nesse texto? E fizeram, construíram, ali traz a ideia de rebelar. Porque todas as vezes que eu quero criar um método para tentar apagar um erro meu, sem confessar para Deus, eu estou me rebelando. Eles construíram um avental. E sabe qual é o problema do avental? É que ele só cobre um lado e o outro sempre fica isso. Aí Deus vem pelo lado que está exposto. E sabe qual é o problema do avental de folha? Que a folha seca e eles têm que repetir construção de sacerdócio humano. Hebreus capítulo de número 10. Todos os anos ele entrava no Santo dos Santos e fazia sacrifícios que não conseguia purificar ninguém. Mas vindo Jesus de uma vez por todas, nos santificou nele. Religiosidade, religião, liturgia, mantra. Ele cria, mas Deus olha, arranca o avental da religiosidade e deixa ele nu novamente. Diz assim: eu vou te ensinar como é que cobre alguém, eu vou te ensinar como é que faz. Como é? Eu pego um animal inocente, eu vou lá, firo ele, rasgo ele, cubro você. E eu lembro de Isaías 53, quando Isaías diz assim: e pelas suas pisaduras, as suas feridas nos sararam. Deus rasgou um inocente para cobrir um culpado. O que era isso, tipologicamente falando, pastor? Era Deus dizendo: daqui a alguns anos eu vou pegar um inocente, alguém que não tem culpa, e eu vou pegar o culpado, colocar do lado do inocente, e eu vou ferir o inocente chamado Jesus, que é o Cordeiro de Deus, e ele vai cobrir vocês desse erro que aconteceu. Jesus não é só a salvação, Jesus é a restauração da família, irmão. Aleluia! Jesus é a restauração do propósito. O plano de Deus é Jesus me salvar. Quem foi que disse, irmão? O propósito de Jesus é trazer de novo o propósito original de Deus. A família cresce, multiplica e governa. Deus olha e diz: o melhor carro tinha que ser o dele, a melhor casa tinha que ser a dele. Mas esse infeliz ainda não entendeu. Mas eu vou abrir o olho dele para que ele entenda que ele tem que ser grande. Ele nasceu para dominar. Jesus, vai lá, meu filho, ensina para eles como eles têm que fazer. Isso é Deus nos ensinando, irmão. O propósito de Deus era Jesus morrer na cruz. Não era só isso, irmão. Porque se fosse isso, ele tinha nascido e depois cresceu, ele morreu. Não, ele implanta uma ideia, um evangelho. Ele implanta uma palavra chamada reino e nos ensina a governar. Por isso que Deus olhou naquele dia e disse assim: hoje eu vou dar uma sentença para você. Você está expulso do jardim. Deus foi severo, sim ou não? Deus foi justo, sim ou não? Deus foi misericordioso. Eu li 15 anos esse texto e disse: caramba, Deus botou quente. Até entender que Deus foi tão pai aqui, pastor Alex. Porque eu esqueci de uma coisa: que o jardim não tinha só uma árvore, ele tinha. E a outra árvore era da árvore da. Era a árvore da. Sabe o que é que Satanás queria? Vou te entregar a Bíblia toda agora em 40 minutos. Satanás pecou só uma vez. E por que ele não tem perdão mais? Porque tudo que é feito na eternidade tem peso de eternidade. Satanás não só pecou, ele apostatou da fé. Por isso não pode ser trazido de novo ao arrependimento. Hebreus capítulo de número 6.
A palavra de Deus diz que por ele ser um ser criado na eternidade e eterno, ele vira um caído. Sabe o que ele queria? Fazer Adão cair. Sabe o que mantinha Adão eterno? Era o fruto da árvore da... Ele pensou, já sei, derrubo ele, ele fica caído. E quando ele comer do fruto da árvore da vida, ele vira um pecador eterno. Um caído, sem salvação nenhuma, e eu destruo o propósito. Deus olhou e disse, eu vou expulsar ele do jardim, porque ele não vai ser mais eterno, mas vai ter chance de ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo lá na frente. Se você entender Gênesis 3, você entende a Bíblia inteira, todinha, de uma vez só. Porque todo o propósito e plano está só em Gênesis 2 e 3. Entendeu isso? Entendeu a Bíblia inteira. Deus tira ele do jardim para salvar ele depois, lá na frente. Quem viu o fruto primeiro foi Amu. Quem comeu primeiro foi Amu. Quem deu para o marido foi Amu. Deus olhou para a mulher e disse, agora eu vou te dar uma sentença. A dor vai ser multiplicada, mas eu vou te dar um propósito. Você viu primeiro, você comeu primeiro, você deu o marido. É verdade que o erro começou em você. Paulo diz que o pecado veio por causa da mulher nas suas epístolas. Mas Jesus, para quebrar todo o tabu, ele fala assim, Deus fala assim, da tua semente. Não começou o erro em você? Foi, Deus. Então eu vou começar a acertar com você. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Você vai dar uma luz. Você vai continuar gerando mesmo fora do jardim. E da sua semente eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça daquele que tentou acabar com o meu plano. Vou levantar um que vai esmagar a cabeça de quem tentou acabar com o propósito. Cristo é a consumação do plano e do projeto de Deus. Ele veio à terra, morreu no meu lugar, ressuscitou o terceiro dia e disse, todo o poder é me dado no céu e na terra. Eu compartilho da autoridade que eu tenho de novo com vocês. Adão trocou a autoridade pelo fruto, mas eu estou dando de novo a autoridade para a família. Ninguém para uma casa cheia do Espírito Santo, ninguém para uma família cheia do poder de Deus. Jesus veio nos habilitar novamente. Nascido de mulher, sem pai natural, ele nasce, ele cresce, ele morre, ressuscita ao terceiro dia e diz, Deus, eu consumo o teu plano. A partir de hoje a família não fracassa mais, o diabo não coloca mais a pata, o homem vai voltar para o jardim, o governo é nosso. Quem acredita que foi chamado para dominar, levanta a mão aí para adorar a Deus que ele merece. Pronto, foi-se embora a Bíblia todinha, porque Jesus assumiu a culpa de Adão. Por isso que a Bíblia diz que a figura tipológica do marido perfeito é Jesus. Efésios capítulo 5. A Bíblia diz assim, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou aí. Figura tipológica do marido perfeito é Jesus. Porque Adão está no jardim e diz assim, eu não, a mulher que tu me deu. Jesus está na cruz e diz assim, coloca na minha conta, eu pago a dívida dela. E a dívida que era contra nós, ele cravou lá na cruz, pastor Daniel, e disse assim, eu pago a conta dela. Eu sou as três ofertas. Jesus é as três ofertas. E as três ofertas da Bíblia são ofertas de provisão, são ofertas de proteção e são ofertas de envio. Jesus é as três ofertas, que é a funcionalidade do marido dentro de casa. Ele cumpre o propósito e diz, agora a autoridade que Adão perdeu lá dentro do jardim, eu trago de novo essa autoridade e delego a ela aos meus pequenininhos. Homem, você pode não ser o homem do pastor Carlos Duarte, porque aquele homem que ele prega é quase impossível de existir. Mas você pode ser o homem que a Bíblia ensina que ele tem que ser. Você pode ser a mulher que a Bíblia ensina que tem que ser. Nós podemos ser em casa aquilo que a Bíblia nos ensina que podemos ser, porque Cristo nos deu graça para cumprirmos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Maridos, saibam que vocês foram criados para falar dentro de casa, para posicionarmos os nossos filhos, para darmos uma direção à nossa casa. Mulheres, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua. A palavra edificar significa construir sobre um fundamento. O fundamento é Cristo. Mas outro significado de edificar significa lapidar, dar mínimos detalhes. A mulher é chamada para isso.
A sua missão é muito grande. Seu marido só cresce se você estiver ao lado dele. O mundo diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu, porém, vos digo, não sou Jesus, mas porém vos digo, que a grande mulher não está atrás de um homem, ela está do lado dele. E os dois estão marchando na mesma missão. Você vai gerar, você vai crescer. Satanás tentou acabar com um propósito, mas Deus criou um plano para nos trazer para o propósito. E o plano eu já entendi. Ele morreu por mim, por isso eu estou aqui. Agora eu quero entrar no propósito. Qual é? Domine, pois o homem sobre todas as coisas. O governo é nosso. Mas Elvis, a Bíblia diz que o mundo é do maligno, não deixa de ser besta. Mundo é sistema, mundo não é planeta Terra. Por muito tempo a religião disse para mim: não vá à praia porque é a praia do cão, não vá na lagoa porque é a lagoa do cão. Deus não tinha nada, era tudo do diabo. Mas depois eu li a Bíblia e eu descobri que a Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e tudo que habita nela. Louvado seja o Senhor. Céus e terras louvam ao seu nome. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Do Senhor é a terra e tudo que habita nela: peixe, animal, vegetal, mineral, homem, mulher, o ímpio, o ateu, o agnóstico, o quimbanda, o umbandista. Todos são do Senhor, porque um dia todo joelho se dobrará diante dele. Dele é a glória, dele é a honra, e ele compartilhou conosco dessa mesma glória. Esse é o propósito. É que você governe, é que você domine. O problema é que o homem é criado para governar e é governado por uma pinga de cachaça, por uma dose de 25 centavos. O cara é dominado por um vídeo pornográfico. Não pode pegar no celular que vai ver coisa que não tem que ver. Você não foi criado para isso. Você foi criado para dominar, meu filho. Mas você só vai entender o que é domínio quando primeiro Deus dominar você. Quando você deixar-se ser dominado pelo poder do Espírito Santo, aí você vai entender o que é ter domínio próprio, porque só domina alguma coisa quem primeiro tem domínio próprio, fruto do Espírito. Esse é o propósito e esse é o plano. Quem entendeu, dá glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Amém, pastor.